Tudo bem com vocês? Pessoal, então nós vamos agora, tá? Continuar a nossa aula 2. Essa é a segunda parte. E a gente vai iniciar com a inspeção das orelhas. Lembrando que ainda nós estamos no tema da observação, né? Aquele momento inicial que você está com o seu paciente. Então, a gente está nesse procedimento ainda, observando o que os seus olhos conseguem captar ali, né? Da percepção, a pele dele, brilho nos olhos, certo? Vamos lá. Então, gente, olha só. Orelhas. Eu sei que vocês já tiveram, né, aula de aurículo. A gente não vai estar falando especificamente aqui nessa aula da observação de pontos, né, de pontos na orelha. A gente vai estar olhando a orelha como um todo. Como a gente consegue fazer essa percepção através das cores que ela está apresentando, se elas estão mais escuras, né, mais vermelhas. Isso também traz para a gente um sinal diagnóstico aí, tá? Então, geralmente, né, um padrão de normalidade, vamos dizer assim, a orelha tem que estar no tamanho proporcional à cabeça, ela tem que ter uma certa umidade, um brilho, né, ela tem que estar mais, assim, cheia, volumosa, assim, não no aspecto de inchada, né, mas tem que ter ali uma tonicidade, você tem que perceber uma vivacidade nessa orelha e vai ficar mais claro com a próxima figura, que tem uma foto que ilustra bem isso que eu estou falando. Um tom mais vermelho, mais pálido, então não pode estar nem muito vermelho, nem muito pálido, tem que estar nessa cor mais intermediária. E geralmente a gente fala que as orelhas podem indicar uma boa constituição da pessoa também. Então, quem tem os lóbulos da orelha alongados, tá? Indica uma boa constituição, uma certa longevidade da pessoa, né? Por isso que a gente tem essa foto aqui do Buda, que o lóbulo da orelha dele é bem alongado, né? Indicando também não só essa questão da longevidade, como eu falei, mas a sabedoria. As pessoas idosas crescem, né, a orelha mais. Indica um símbolo aí, que a gente pode dizer dos lóbulos mesmo, de sabedoria da pessoa, tá? Bom, aí, olhando aqui, gente, é interessante que a gente pode conseguir fazer uma comparação realmente do nível de Ti, de sangue. Então, tudo que eu tô falando para vocês percebem que eu falo Ti, sangue, né? Realmente é isso, tá? Quando a gente consegue perceber a qualidade do Ti, do sangue, observando tudo aquilo que eu já comentei anteriormente, e aí eu vou dando para vocês instrumentos a mais. Então, aí, beleza, observou a face, observou o nariz, observou os olhos, aí você pode observar as orelhas da pessoa. A gente observa aqui, ó, que na primeira foto, que é uma pessoa mais jovem, onde que o sangue é mais, assim, influente no corpo, ele tem mais presença mesmo. Depois a pessoa envelheceu um pouco mais ali, aí já, ó, como é que fica a orelha? Ela fica um pouquinho mais seca, é uma orelha que perde o seu volume, né, aquele preenchimento. É uma orelha que vai perdendo a coloração dela, que é aquele vermelho mais pálido da primeira orelha, né? A primeira orelha tem um certo brilho, ela tem esse vermelho mais pálido. Essa segunda já perdeu um pouco mais, né, dessa coloração. E a última já mudou totalmente. Uma pessoa já idosa, realmente a gente percebe que a quantidade de Ti, sangue, de energia vital que flui para o corpo dessa pessoa, ela é consequentemente diminuída decorrente da sua idade, decorrente da deficiência já dos órgãos que vão acontecendo de forma natural, né? Então, gente, essa última orelha a gente já percebe o quê? Que é uma coloração mais pálida, é uma coloração também que não tem um brilho, é uma orelha um pouco mais ressecada, aparentemente, parece que falta ali fluidos nessa orelha, né, assim, que preencham ela como um todo. Portanto, a gente compreende que através só de observar as orelhas, você já tem uma informação ali de como está
o ti, o sangue que percorre o corpo da pessoa como um todo também. É lógico que dentro da visão da auriculoterapia, né, vocês vão conseguir ali perceber órgãos específicos, né, às vezes algum pontinho da orelha se manifesta de uma coloração diferente do todo da orelha, e você compreende ali que pode estar num processo ali de desarmonia, sendo estagnação, calor. Isso aí é um olhar mais específico que vocês têm através da aurícula. O que eu estou aqui colocando é o aspecto geral dessa orelha, tá? Aí, gente, olha só. Se as orelhas são realmente pequenas, né? Para o corpo, né? Para a dimensão corporal daquela pessoa, da cabeça da pessoa, elas nascem bem pequenininhas. Isso indica para vocês uma condição hereditária mais fraca dessa pessoa, que pode indicar uma constituição de ti, de sangue também enfraquecidos, tá? Então, aí você já pode pré-estabelecer ali que essa pessoa tende a mais um padrão de deficiência energética do que excesso. Logo, você entende que se ela está em alguma desarmonia, alguma queixa ali para você, seja de dor, seja de padrão, às vezes de insônia, estresse, a base possivelmente seja mais um padrão de deficiência dos órgãos, às vezes gerando um calor vazio, às vezes gerando uma deficiência de sangue que não nutre ali o coração de forma adequada, gerando quadro de insônia, tá? Pode ser mais uma deficiência energética dos órgãos do que propriamente um padrão de excesso, tá? Orelhas entumecidas, né? A gente compreende que aquela orelha mais entumecidas, mais inchadinhas mesmo. E a gente pode perceber aqui, eu vou falar especificamente onde que tem uma parte de entumecimento. Eu não sei se vocês conseguem observar aqui nessa primeira foto. Essa primeira foto, gente, ela apresenta essa região aqui onde fica bem na região da coluna, ciático, a parte da lombar. Essa região aqui, ela está um pouco mais entumecida e mais escurecida também. Bom, esse entumecimento pode indicar para a gente, tá? Processo de umidade, calor, ou só calor mesmo. E aí confirma, é interessante que a gente consegue aqui confirmar, tá? Nessa orelha aqui, que é um processo realmente de calor, porque essa cor acastanhada, mais escurecida que tem, ela indica um processo de estagnação energética que pode ser devido ao calor. Geralmente, tá? Não vamos fechar num quadrado ali, numa caixinha e dizer que sempre é dessa forma, mas geralmente essa cor castanha mesmo indica um calor já crônico, que está gerando uma estagnação energética, esse calor, e esse processo de estagnação dá essa cor mais acastanhada na pele, tá? Que a gente pode perceber bem nessa região aqui da lombar, da coluna dele. Então, a gente aí pode estar investigando, né, em conjunto, observar a orelha, investir em conjunto com a pessoa, né, se ele tem alguma questão na coluna, se já sofreu algum trauma antigo, se essa pessoa, ou se não, se ela tem padrões ali de excesso de exercício, que pode ali estar prejudicando, gerando uma estagnação energética, o excesso para o corpo dele, né, tá? Além do que é o normal para o corpo dele. Enfim, a gente pode estar investigando patologias associadas com a coloração, com o entumecimento presente em cada parte da orelha, em cada região que se apresenta também, tá? As orelhas contraídas, que parecem amassadas ou encolhidas, então a gente pode perceber aqui essas duas orelhas aqui, elas parecem assim como se fossem amassadas ali, encolhidas. Isso pode nos indicar uma deficiência de fluidos corporais, tá? Então, deficiência de fluidos que preencham mesmo a orelha, preencham essa parte da cartilagem da orelha. Essa deficiência de fluidos corporais, ela pode ser decorrente de um padrão de calor interno da pessoa que está secando os fluidos, como uma deficiência de yin também, a deficiência de yin, ou seja, o yin também, ele é a base material para a formação de Xue, para a formação de fluidos no nosso corpo. Logo, essa deficiência de yin pode gerar uma falha, uma deficiência de formação de fluidos também, tá? Feridas na orelha,
a gente pode ter, geralmente, quando a presença de calor, mas muito mais relacionado às feridas, quando esse calor se relaciona com o padrão de fígado e vesícula biliar, tá? Então, geralmente, padrões ali de calor, de fígado e vesícula biliar, a pessoa tende a ter mais feridas na orelha. É lógico que existem pessoas que praticam certos esportes, como o judô ali, e ali tem a orelha, né, ela acaba tendo feridas, acaba modificando ali até o seu formato devido às quedas e tudo mais, que isso acontece. Eu não estou falando dessas situações específicas relacionadas a um esporte, né? Estou falando que geralmente a pessoa sempre tem uma feridinha na orelha. Geralmente, às vezes, aparece do nada uma ferida, uma casquinha, um machucadinho, e não teve algum trauma externo. Então, essa condição que eu estou falando indica para a gente uma presença de calor relacionado ao órgão fígado ou a vesícula biliar, que é o seu acoplado, tá? Aqui, ó, já nas orelhas, a gente pode observar a condição da hélice, ainda falando delas, da hélice dessa orelha, que também indica um estado de patologias e isso ajuda no nosso diagnóstico. A hélice mais amarelada, então lembra, amarelo está relacionado com quem, né? Com a terra. Então, a desarmonia de terra, indicando um padrão ali da desarmonia do baço, indicando um padrão de umidade. Pode ser só umidade, o amarelo, como pode ser presença de umidade e calor, tá? Aí, olha só, essa primeira orelha aqui que a gente pode ver é uma coloração bem amarelinha, né? Até a gente percebe não só na hélice, como a orelha como um todo está mais amarela. Logo, e pálido também, né? Um pálido amarelo. A gente pode identificar ali uma presença de umidade nessa menina, tá? Hélice pálida, bem pálida, já indica uma deficiência de Yang ou deficiência de sangue. Então, vamos entender isso. Por que a palidez pode ser deficiência de Yang e pode ser deficiência de sangue, né? Bom, na palidez, pela deficiência de Yang, o que significa? Significa que o Yang do nosso corpo... Só um minutinho. Significa que o Yang do nosso corpo, ele não está conseguindo movimentar suficientemente os fluidos, o Qi, e nesse caso específico, o sangue do nosso corpo. E aí, esse sangue, por não ter um movimento harmônico, não ter um movimento suficiente para todo o nosso corpo, acaba gerando nas regiões mais das extremidades, ali, tipo, orelhas, né? Vamos dizer, as mãos, os pés, e depois vocês vão ver que a língua também tem uma relação, acabam ficando de uma coloração mais pálida. No entanto, a deficiência de sangue também gera uma palidez natural, porque o sangue está deficiente, também não chega sangue suficiente. Mas como é que eu sei, só visualizando a pessoa, se é uma deficiência de Yang que a pessoa está apresentando ou mais uma deficiência de sangue mesmo? Na deficiência de Yang, você vai ver uma palidez ainda com um certo brilho, tá? Já na deficiência de sangue, você vê uma palidez, só que a pele fica embotada. Eu percebo aqui nessa moça, lógico que é uma foto, a gente não tem uma clareza tão perfeita, porque foto acaba perdendo a qualidade ali do que é o real. Mas percebo nela que é uma palidez mais embotada, indicando para mim que possivelmente que ela tem umidade e deficiência de sangue, tá? Agora, quando a gente vê hélice, né, essa hélice aqui da nossa orelha, mais escura, de forma geral, o escuro vai indicar uma estagnação. Pode ser uma estagnação por frio, né? Então, o frio que contrai, não movimenta o sangue e deixa estagnado, como pode ser uma estagnação ali por sangue também, que foi parando, né, a movimentação do sangue, e esse parar do sangue no nosso corpo, ele também tem inúmeras causas. Pode ser uma deficiência de Qi, que não movimentou o sangue, pode ser um frio que não está movimentando o sangue, como eu falei anteriormente, pode ser um calor que está, vamos dizer assim,
a gente fala, eu falo de forma figurada, mas o calor gera estagnação de sangue, sim, porque é como se a gente pensasse no sangue como um rio que tem que correr pelas veias do nosso corpo. E aí, imagina que nesse rio ele está passando por um período de cerca de 1 ano, onde que não chove, só tem calor, só tem calor, só tem calor. O fluxo do rio vai diminuir, certo? Por causa do calor, vai evaporando essa água, e nas margens do rio a gente vai vendo que vão criando até algumas poças ali próximas a esse rio, que são estagnações de água ali próximo. Então seria esse, o calor ele vai gerando também estagnações, vai empoçando ali, né, no nosso corpo. Então, a estagnação pode ser decorrente de frio, deficiência de Ti, como um calor crônico, sempre, tá? Então, sempre como está escuro, ou pode ser um processo lá de frio já direto, né, que o frio acaba gerando, como pode ser um processo de estagnação de sangue, e aí a gente não sabe ainda qual a situação, se é por frio mesmo, se é por calor, ou se é por deficiência de tique, a gente vai entender pelo processo de anamnese completa da pessoa, o que gerou aquela estagnação de sangue, tá? Mas, de forma geral, a hélice escura, então, vai indicar que estagnou ali no corpo. Tem uma estagnação ali no corpo da pessoa, tá? E aí, essa hélice aqui, a gente percebe que ela é bem escura mesmo. Pessoas que usam cocaína, geralmente, ali por um longo tempo, elas podem ter esse processo aqui de estagnação de sangue, né, que a gente vê essas hélices escurecidas, tá? Esse aqui é um processo que pode acontecer com o uso ali recorrente da cocaína, tá? A hélice vermelha, bom, vermelho já lembra quem? Calor. Então, quem tem hélice vermelha está fazendo um processo de calor. É diferente com a hélice quando está um escuro, acastanhado, aquele calor que é aquele que eu mostrei anteriormente para você, que é um marrom, que já indica um calor mais crônico. Nesse caso, não, bem vermelhinha, já indica um calor numa situação aguda, tá? E se vocês observam muitos vasos sanguíneos também na orelha. Então aqui, espero que fique nítido para vocês essas fotos na visualização. Os vasos sanguíneos que ficam presentes, nesses vasos distendidos na orelha, até regiões aqui nessa orelha de uma pessoa idosa, a gente vê já pontos mais arroxeados, né, vasos bem mais dilatados ali, arroxeados. Isso indica para nós uma estagnação de sangue, uma deficiência de Ti também no nosso corpo, que não consegue manter o sangue nos vasos, portanto, acaba gerando a evidência maior desses vasos na orelha, tá? Então, de forma geral, vai indicar um processo de estagnação ou de deficiência de Ti no corpo. A presença, assim, visual dos vasos sanguíneos mais arroxeados mesmo na orelha, ok? Bom, aí nós finalizamos lábios e agora a gente vai entrar nessa questão da boca e lábio. Desculpa, nós finalizamos orelha, né? Vamos agora entrar em boca e lábio. Bom, então a gente falou de olhos, falamos do nariz, falamos da face da pessoa como um todo, falamos da orelha. Ainda na cabeça a gente vai falar da boca, tá? A gente sabe dentro da medicina chinesa que a boca é a manifestação ali do baço. Então, olha só, quando os lábios estão cheios, o baço é forte. Quando os lábios estão murchos, o baço está fraco. Quando os lábios estão duros, o baço está em uma condição de plenitude. E quando os lábios estão em uma boa condição, o baço está saudável. Tá? A gente percebe que ao longo da idade também, os lábios vão ficando mais murchos. Vai tendo aquelas fissuras, não, que nem que o pessoal fala, né, aquele código de barras, né, que vai dando assim ao redor do lábio e tudo mais, ou seja, vai enrugando, vai perdendo a nutrição ali de fluidos, de sangue nesses lábios, vai perdendo então o quê? A quantidade de Ti e sangue suficiente para nutrir o corpo dessa pessoa.
Portanto, o que a gente vai enxergar nos lábios da pessoa? A gente vai enxergar quando eles estão, evidentemente, mais em desarmonias, né? Então, quando eles estão arroxeados, quando eles estão muito secos. O baço, sim, ele tem uma relação ali com os lábios, mas a gente não fecha só nos lábios, só no baço. A gente enxerga também que coração, que fígado, que estômago e pulmão também tem uma relação aí com os nossos lábios. E aí, vamos entender o porquê, tá? Bom, de forma geral, a gente sabe que o estômago 4, o ponto mesmo da acupuntura estômago 4, ele se localiza ali no canto dos lábios. No canto dos lábios. Então, ele tem sim uma relação com os lábios, também tem uma influência, tá? Coração, ele também tem uma relação ali com os lábios, tá? O fígado também, o meridiano dele também ali, ele passa ao redor ali dos lábios, o meridiano interno, certo? Então, a gente vê que, de forma indireta, os meridianos também se relacionam ali com os nossos lábios, por isso que eles influenciam também ele. O que a gente pode entender quando os lábios estão no estado de desarmonia, que a gente vai ver agora? Olha, se os lábios estão mais vermelhos, ó, vermelhos indica que mais presença de calor. E aí, cabe a nós entendermos se é um calor por deficiência ou é um calor por excesso, tá? Geralmente, quando é um calor mais por deficiência, a pessoa tem os lábios vermelhos, certo? Mas eles ficam mais secos. Por quê? O calor por deficiência, esse calor, que geralmente é uma deficiência de yin gerando calor falso, ele vai trazer para a gente um consumo ali dos fluidos, do dinheiro, por isso que vai gerar mais uma secura dos nossos lábios. Já no calor por plenitude, é frequente a condição não de excesso de yang, mas sim uma plenitude por uma invasão de vento-calor. Então, só lembrando, toda vez que uma pessoa tem invasão de um fator patogênico externo, seja vento-calor, seja vento-frio, seja umidade, seja só o frio, seja só o calor, toda vez que ela tem invasão no corpo dela, nessa condição aguda de invasão que ele está presente ali no seu corpo, na camada superficial do seu corpo, a gente considera que é um padrão de plenitude na pessoa. É um padrão de excesso, o fator patogênico em si. E que o seu corpo esteve ali momentaneamente de deficiência, e deficiência de quê? De Wei Qi mesmo, não deu conta de expulsar ele, então ele conseguiu penetrar nessa camada do seu corpo, tá? Então, o fator patogênico que eu tô falando nessa situação de plenitude é principalmente o calor plenitude que eu tô falando é por invasão de vento e calor. Então, a gente percebe facilmente isso, por exemplo, em crianças, né? Quando a criança, às vezes, ela tá febril naquela condição inicial, os lábios dela ficam bem vermelhinhos. A gente também, né? Se você tá numa determinado tipo de gripe, não todos, né? Mas uma gripe mais intensa, a gente às vezes sente que os nossos lábios ficam até meio dormentes, vermelhos. Porque é uma invasão de quem? Do vento-calor ali. É uma condição de plenitude, de excesso que está acontecendo, tá? Lábios roxos. Os lábios roxos, então, ó, escureceu, tá roxo, tá esverdeado, indica sempre estagnação. Então, eu tô repetindo tanto isso para vocês, vermelho, amarelo, roxo, né? Que vocês vão acabar decorando que vermelho é calor, que lábios roxos esverdeados indicam uma estagnação de sangue, pode ser por frio ou outro padrão de estagnação. E amarelo é sempre o que? Umidade. Estou repetindo tanto que não tem como esquecer isso. Que quando você vê essa coloração, seja na orelha, seja no rosto da pessoa, seja no nariz, você vai identificar que existe um padrão de desarmonia ali na pessoa, tá ok?
Então, os lábios roxos ou esverdeados indica um padrão de estagnação, tá? O roxo, especificamente, é mais a presença de frio mesmo. Pode ser um frio, uma condição de frio externo que invadiu a pessoa e está gerando essa estagnação de sangue, como pode ser um frio interno mesmo, né? A pessoa, ela está em um processo de frio interno que está gerando essa estagnação de sangue, tá? Os lábios esverdeados é mais uma estagnação de sangue mesmo, que aí pode ser decorrente daqueles processos de estagnação que eu falei para você, de calor, crônico, de deficiência de ti, que está estagnando o sangue no seu corpo, ok? Os lábios mais amarelos, amarelos é o que? Umidade. Umidade que pode estar relacionada tanto com o estômago ou como o baço, já que a umidade é um processo patológico que é gerado principalmente pela deficiência do órgão baço, tá? Importante aqui, que quando as mulheres estão grávidas, quem vai atender gestante, quem gostar dessa área, é uma área muito bonita, né? É uma área que realmente vocês vão ter que se dedicar a fazer estudos aprofundados. Existem ótimos cursos aí de acupuntura relacionada à ginecológica, obstétrica, que quem gostar mesmo vale a pena se aprofundar. Vai ter um bom retorno também. E aí fica aí a dica para vocês, que mesmo que não vão seguir, mas às vezes chega uma gestante para você atender. Observar nessa gestante, no seu momento de atendimento, que porventura ela apresentar uns lábios muito pálidos, indica para você já uma deficiência de sangue dessa mulher. Só dar uma introdução anteriormente, antes de eu falar das patologias dos lábios. A mulher e o homem, ambos têm um vaso importante, acho que vocês já ouviram falar desse vaso, que é o Chongmai, o vaso penetrador. E esse vaso, o Chongmai, ele é um vaso interno. Logo, você não tem acesso por ele através de pontos próprios. Por exemplo, o vaso concepção, ou o Reimai, você acessa ele por pontos próprios, como VC12, o VC6, o VC4. O vaso governador, você acessa ele por pontos próprios, VG4, VG14, VG16, ok. Além disso, além de você acessar ele por pontos próprios, você consegue fazer a abertura desse vaso. Então, por exemplo, como um vaso maravilhoso. Então, o vaso maravilhoso, que é o vaso concepção, o Reimai, você abre ele com P7 e R6. E o vaso governador, que é o do MAI, você abre com ID3 e bexiga 62. Você abre a energia dele como um todo, você abre o funcionamento dele no corpo da pessoa como um todo, não especificamente através de pontos. O vaso Chongmai, ou penetrador, de penetração, ele é um vaso interno que não tem esses pontos próprios, mas existem pontos que se relacionam com ele, que são os pontos de rim. Então, pontos de rim ali no abdômen da pessoa, né, a gente acessa os vasos, o vaso penetrador. Assim como você consegue fazer a abertura desse vaso, que é o BP4 com pericárdio 6. Além disso, esse vaso, ele tem várias funções importantes, específicas, mas a principal dele é o sangue. Então, ele faz a nutrição do sangue também do nosso corpo, ele tem essa importância aí, e ele também consegue fazer a movimentação do sangue quando há processo de estagnação do sangue no corpo da pessoa. Então, vamos dizer uma questão mais simples, né, de exemplos. Mulher que tem cólicas menstruais, ok? E essa cólica menstrual, quando ela menstrua, é um sangue escuro, é um sangue que possui coágulos. Isso indica para você que há um processo de estagnação de sangue, ou seja, ela sente muita dor, parece que a dor é enfacada, é uma dor intensa, a estagnação de sangue, ela dói muito. Então, uma cólica, aquela cólica que ela, possivelmente ela vai até para o hospital de tanta dor, tá? Logo, a abertura desse vaso, nesse momento ali, que ela está prestes a menstruar, que ela está nesse processo de cólica, o BP4 com pericárdio 6, vai ajudar a movimentação do sangue
para que ela diminua esse quadro de cólica, e funciona de fato, tá? Mas voltando aqui ao nosso assunto das grávidas. Se esse vaso está relacionado muito com o sangue, e ele é um vaso interno, e ele passa justamente ali por dentro, na mesma linha do vasoconcepção, ele tem uma relação importante com a manutenção e a nutrição de sangue também para quem? Para o feto, para a criança que está sendo gerada ali na mamãe. Logo, é importante você observar que se os lábios estão pálidos, está tendo uma deficiência de sangue para essa mulher, porque há um consumo maior do sangue para essa criança nesse momento da gravidez. Isso indica que o parto pode ser um pouco mais difícil, porque o sangue é a vitalidade, a nutrição, é essa energia também que vai ajudar ela nesse momento do parto, e que se ela perder muito sangue no parto, já ela tendo lábios pálidos ali, isso já pode ser um perigo para ela no nível da saúde mesmo, tá? Agora, quando a cor fica branca no canto da boca com uma secura, isso já indica uma deficiência mais grave ainda de sangue. Então, os lábios podem estar pálidos e, além disso, a cor nos cantos da boca, elas estão brancas e tá tendo secura. Então, vai ser um parto muito mais difícil, tá? Agora, se os lábios, você chega com essa mamãe, percebe que os lábios estão azulados e ela tá grávida, indica ali uma estagnação de sangue mais intensa, pode ser por frio mesmo interno, outros processos de estagnação de sangue, e recomendo que vocês peçam para essa mãe também fazer ali um acompanhamento médico de forma mais assim, mais intensa, né? Ir mais vezes, avaliar mesmo o quadro de saúde dela, do bebê, se tá tudo bem, porque aí o processo é mais perigoso, e principalmente num parto é mais perigoso ainda, tá ok? Então vamos lá. Só uma coisa que é interessante aqui, uma curiosidade, que quando vocês podem perceber que algumas mães, né, manifestam uma linha marrom, né, que ali dá no umbigo, que dá na região da barriga, quando elas estão grávidas, né? E aí essa linha marrom que se manifesta é o momento que você percebe e visualiza o vaso Chongmai. É ele ali presente, tá? Bom, ainda nos lábios, então a gente pode entender, tá? Que lábios secos ou rachados, então secou, rachou, então tá faltando o quê? Água ali. E essa deficiência ali de fluidos pode ser por uma questão de deficiência de endostômago. E por que o endostômago está aqui presente? Porque o estômago é a raiz do quê? Dos fluidos do nosso corpo. Se o estômago está deficiente, a pessoa até pode ter uma boa ingestão de água, mas às vezes ela tem secura, mesmo ingerindo água, porque o estômago não está dando conta de absorver suficientemente os fluidos na mesma proporção que são ingeridos por essa pessoa, tá? Aí, outro processo que pode levar a lábios rachados e secos é a deficiência de sangue do fígado. Porque sendo o sangue também um fluido no nosso corpo, a pessoa pode ter, sim, a secura dos lábios e ficarem rachados, e além disso, os lábios ficarão pálidos. Aí indica a deficiência do sangue do fígado, tá ok? Lábios entumecidos, ou seja, os lábios que ficam inchados, pensa assim, uma pessoa que come algum alimento que ela é alérgica, tá? Tem pessoas que são alérgicas à castanha do Pará. Na hora que come aquilo, já começa a inchar os lábios, ou seja, os lábios ficam entumecidos. É um processo que indica calor, realmente ele fica mais entumecido e vermelho na hora. Então, esse entumecimento
pode indicar um processo de calor tóxico, que a gente fala que esse processo alérgico que aconteceu um calor tóxico ali, certo? Ou um processo de umidade e calor. Aí a umidade e calor, os lábios ficarão entumecidos, mas o lábio não ficará vermelho, ele vai ficar de uma coloração mais ali para o pálido amarelo, tá? Ele vai ficar numa outra coloração. Os lábios trêmulos, então, tem pessoas que tremem o lábio mesmo, e às vezes é um tremor mais fino. Isso pode indicar, isso sempre, tremor da pessoa, no corpo da pessoa, sempre indica um padrão de vento que ela está tendo. E esse vento é o quê? Interno. Esse vento é sempre associado com o órgão fígado. Isso pode ser por uma deficiência de sangue do fígado, eu já comentei isso com vocês, né? O padrão de vento que ele pode gerar pode ser deficiência de sangue do fígado, que está gerando vento, pode ser um calor do fígado gerando vento. Enfim, o tremor sempre vai indicar um padrão de vento ali para vocês, tá? Os lábios caídos, então aí você lembra ali do Gilmar Mendes, né? Que ele tem aqueles lábios caídos para baixo. Isso indica um afundamento do tiro baço, ou seja, é mais que uma deficiência de energia do baço. Está afundando essa energia, porque se o baço é uma representação, a manifestação ali do... Desculpa, os lábios são uma manifestação do baço, esses lábios que se viram para baixo se tornam caídos, indica que essa energia está muito baixa, está muito deficiente nessa pessoa, que a gente fala de afundamento do tiro baço, tá? Ou uma deficiência mais intensa de yang do baço, do rim, que não está conseguindo manter ali a musculatura, não está conseguindo dar energia suficiente para que se mantenham as coisas no nosso lugar, tá? Aqui eu trouxe algumas fotinhos para vocês. Bom, essas fotos aqui é só para vocês terem uma visualização geral disso que nós falamos. Geralmente, o que a gente percebe? Olha, essa segunda foto aqui de baixo, a gente vê que é um lábio um pouco mais pálido e a secura que ele se manifesta é no lábio inferior. Bom, há uma diferença também de avaliação quando é um lábio superior, quando é um lábio inferior. Quando você percebe que um lábio ele está mais adoecido ou está muito diferente do outro, então é um órgão específico que está comprometido. De forma geral, o entendimento é o seguinte: quando o lábio inferior ele está comprometido aqui, está seco, tem até machucado, né, da secura, está mais rachado, é uma deficiência de estômago, tá? É o estômago que está comprometido aqui. Pode ser deficiência do estômago mesmo, tá? Gerando essa parte mais... esse lado, nessa proporção aí mais... mais rachado. Se fosse o lábio superior indica mais pulmão, tá? Então, lábio inferior, mais estômago. Lábio superior, mais pulmão. Aqui, já nessa outra foto, os lábios estão como um todo, já machucados, ressecados. Então, pode ser mais uma deficiência de fluidos, de sangue mesmo, geral, dessa pessoa deficiente. Ainda que nessa primeira foto, a gente percebe que esse lábio aqui, ele está mais pálido que o de cima, o lábio inferior. Então, é uma deficiência mais de quem? De estômago também. Essa foto aqui de uma criança, que ela está tendo um processo ali infeccioso, né, e tudo mais, que a gente observa na pele dela, mas o que eu quero caracterizar para vocês é que, olha como os lábios dela tá vermelhinho e entumecido, aquilo que eu falei para vocês. Que ela provavelmente está no processo febril também. Isso indica para gente uma invasão de um calor, uma invasão de vento-calor, tá? E esse calor aqui que se pronuncia na boca dela, bem vermelhinha, é um calor por excesso, por plenitude, tá? Não por deficiência. Bom, e a gente finaliza aqui na boca com a herpes, que também é uma questão bem comum de acontecer. Geralmente, herpes, qual que vai ser a sua avaliação? A herpes, ela pode ser no canto da boca, ou pode ser na margem superior dos lábios.
Quando a pessoa, ela não é uma herpes recorrente, dificilmente isso acontece, ela está tendo a herpes naquele momento, isso indica para gente uma invasão de vento-calor. Então, numa situação aguda da herpes, que a pessoa está tendo, é invasão de vento-calor, que está gerando esse calor, que está gerando todo esse processo ali. Muitas vezes a pessoa tem febre também, ela tem sede também, fica vermelho, fica entumecido na região. Mas, se ela já tem herpes recorrente, sempre tem uma condição, um caso crônico dessa pessoa, uma condição já que vem ao longo do tempo, isso indica pra gente, tá? Já uma patologia mesmo, ou do estômago ou do intestino grosso. Então, se é uma situação aguda, é vento-calor que você vai tratar. Então, se é vento-calor que você vai tratar, você vai ter que colocar pontos ali para expulsar esse vento-calor. Vai colocar IG4, vai colocar ali o TA5, pode colocar o VG14, pode colocar pontos... Ai, tem tantos ali, bexiga 13, tá? Ou seja, pontos para expulsar esse fator patogênico para fora. Mas, se é recorrente, então você vai tratar o órgão específico, lembra? Se for no lábio inferior, é mais uma patologia de estômago. Se for no lábio superior, é mais uma patologia de intestino grosso. Como essa herpes se manifesta com vermelhidão, né? E às vezes ela pode ter, ela pode se estender ela fica bem dolorida na boca também, isso indica um padrão de calor para vocês. Então, é o calor no estômago ou é o calor no intestino grosso que vocês vão estar tratando. E aí, vocês vão usar pontos específicos para essa condição. Vocês vão usar estômago 44, por exemplo, vão poder usar também pontos para tirar calor de forma geral no corpo dessa pessoa, pode usar um bexiga 60. Já no intestino grosso, vocês vão estar usando ali um IG11. Lógico que vocês podem trabalhar localmente ali, às vezes pontos tipo o estômago 4, para tirar ali no canto da boca, ajudar, né, na retirada do calor mais localmente. Enfim, vocês vão pensar que se é uma situação aguda ou recorrente, ou caso crônico, para você poder ver quais são os melhores pontos para você estar colocando para essa pessoa, tá? Úlceras que acontecem na boca, geralmente as úlceras que acontecem ali na mucosa da nossa gengiva, elas indicam geralmente um calor no estômago. Então, às vezes a alimentação da pessoa não tá legal, ou muitos condimentos, muita pimenta, um padrão de estresse emocional ali que acabou gerando calor no corpo da pessoa. Então, o estresse emocional que atacou o fígado, gerou calor no fígado, esse fígado gerou calor no estômago, tá? Enfim, ou pode ter o fogo do fígado que atingiu o fogo do coração, gerando também as aftas ali na língua da pessoa. Sempre essas aftas são um processo ali de calor presente, ok? E aí cabe entender se é um calor por deficiência ou por excesso, mas o padrão é calor. E aí você vai tratar o quê? O calor no estômago da pessoa, ou o fígado relacionado, ou o coração também relacionado, tá ok? A salivação que acontece, então tem gente que saliva muito, né? Essa salivação exagerada ali no canto da boca que acaba acontecendo, pode ser por uma deficiência de base da pessoa, né, de energia dos vasos, que não consegue transportar os fluidos e gera esse excesso de salivação, né, ou deficiência energética dos pulmões. Lembra que o pulmão também a sua função também é de fazer a difusão dos fluidos do corpo, de fazer a difusão do Qi. Então, se ele está deficiente, os fluidos se acumulam de certa forma, e esse acúmulo pode gerar um excesso ali de catarro, de mucos, né? Mas também um excesso de salivação no corpo. Então, esse excesso de salivação indica essa deficiência tanto do tiro baço, ou como também dos pulmões, ou com os dois em conjunto, claro. Mas pessoas que têm AVC, elas também têm um processo ali de salivação natural, porque acontece a paralisia da face, e isso também prejudica, né?
a movimentação natural da face, e isso pode gerar um excesso de salivação, tá? Agora, pessoas que mantêm por uma grande parte do tempo a boca aberta, então tem pessoas que, lógico, se a pessoa não tem nenhum problema respiratório, então o nariz está ok, não tem aquela carne esponjosa, não tem uma obstrução na respiração do nariz, mas ela não tem nenhum problema ali, mas ela praticamente mantém a maior parte do tempo da boca aberta, respira muito pela boca. Isso indica pra gente, ou dorme com a boca aberta, né? Dorme muito com a boca aberta, uma deficiência ali prévia já da energia do pulmão, tá? Bom, aí nós finalizamos a boca e agora a gente entra nas gengivas, que é outra coisa que pode estar, a pessoa pode vir com queixa. Então, eu vou ler aqui para vocês. Os dentes e gengivas estão intrinsecamente relacionados com o estômago, intestino grosso e rim, tá? O canal do estômago entra nos dentes superiores e o canal do intestino grosso entra nos dentes inferiores. E a gente sabe que os dentes também, pela visão da medicina chinesa, também estão relacionados ali com os ossos, quem faz a nutrição é o rim, ok? O órgão e o canal do rim especificamente influenciam os dentes, porque os dentes são considerados uma extensão dos ossos, como eu disse. E aí, gente, como é que a gente percebe? Basicamente, algumas pessoas, elas chegam para você com as gengivas, reclamando que está tendo muito sangramento na gengiva, que dentre as queixas que ela vai trazer, ela fala, minha gengiva está sangrando muito também, está muito inflamada. Ou uma pessoa que sempre tem problemas relacionados à gengiva. Então, isso sinaliza para você pensar que se essa questão de gengiva dela, né, tá sempre reclamando, tá sempre indo ao dentista por essa questão, alguma desarmonia dos órgãos estão acontecendo aí. Então, você vai lembrar o seguinte, que na gengiva superior, né, dos nossos dentes, quem rege é o estômago. Na gengiva já inferior, quem rege é o pulmão, intestino grosso ali, tá? Se essas gengivas estão inflamadas, ou a inflamação indica que é um processo de calor. Aí você vai ver se é um calor do estômago ou do intestino grosso. Se está tendo sangramento nessa gengiva, pode ser o quê? Pode ser um calor do estômago. Então, é comum, muito comum, a pessoa ter um processo de gastrite, dor no estômago, ter complicações ali no seu processo de digestão e também ter sangramento gengival. E aí, a gente entende, então, que é um calor do estômago que está afetando ali, não só o órgão como o meridiano, e aí se manifesta nesse sangramento gengival. Mas pode acontecer também que ela não tenha um processo de estômago, ali como eu falei para vocês, de gastrite, calor no estômago, mas tem uma deficiência extrema da energia do baço dela. Então, lembra, o Qi, né, e o baço também tem essa função de manter o sangue dentro dos vasos. A gente percebe que há uma deficiência energética de baço também, não só pela sua formação de umidade, que é o mais comum, mas a pessoa que tem muitas varizes, muitos vasinhos. E esse sangramento gengival, principalmente na gengiva ali superior, né, pode acontecer porque a energia do baço está deficiente e não mantém esse sangue nos vasos, isso acontece de forma mais espontânea. Então, essa é uma outra condição. Já as gengivas que ficam muito retraídas, né, então, se está retraída, é porque não está ocorrendo a nutrição adequada de quem? Do Qi, do sangue. Ali não está nutrindo suficientemente essa gengiva, então elas ficam o quê? Retraídas. Ou pode ser também que esse calor que estava anteriormente, né, que a gente falou que pode gerar inflamação, que pode gerar sangramento, ou esse calor é tão crônico nessa pessoa, já é tão antigo ali no estômago, é uma condição tão de longa data, que
foi consumindo os fluidos do corpo dela, gerando a retração das gengivas. Então, pode ser, sim, gengivas retraídas que sangram. E aí, nesse processo, pode indicar uma condição de calor já antigo, crônico, de estômago dela, tá? A deficiência de Indurrim tá aqui porque também a deficiência de Indurrim, o Indurrim pode gerar aquele calor falso, né? E aí, esse calor falso pode se manifestar no nosso corpo, porque a gente lembra que o Yin e o Yang é a base energética para os órgãos do nosso corpo. Eles nutrem o Yin e o Yang nutrem o Yin e o Yang dos nossos órgãos também, ok? A gengiva mais pálida, se está pálida, está deficiente também. Então, está deficiente principalmente de energia, de sangue. Gengivas mais vermelhas, como a gente falou, mais um processo de calor. E as roxas, estagnação, tá? Então, pode ser uma estagnação de estômago? Pode ser. De sangue do estômago, no caso. E aí a gente confirma que muitas vezes a pessoa pode estar tendo dores no estômago mais intensas. A pessoa pode também estar tendo, às vezes, vômitos que saem com sangue. Isso indica uma estagnação de sangue do estômago, tá? Pode ter tido uma situação antiga prévia de câncer no estômago, porque o câncer ali é um processo de umidade, mas também é um processo de estagnação de sangue já antigo. Então, você pode ver que, às vezes, na região do estômago, na língua dela, pode estar tá mais arroxeada, pode estar um vermelho arroxeado, indicando essa estagnação. Então, você vai confirmando ali, né? Você vai unindo tudo que ela traz para você chegar a qual que é o padrão mais específico. É um quebra-cabeça mesmo, gente. Isso aqui que eu estou falando para vocês, eu acredito que vocês estão recebendo isso e falam, nossa, é muita informação, né? Muita coisa para a gente saber. Mas o que eu pretendo mesmo é que vocês tenham consciência de que isso existe. Eu entendo que assim, é difícil a gente decorar, a gente saber tudo isso, já saindo de uma aula de diagnóstico, lembrando de todas essas manifestações e as suas especificidades de cada condição. Mas o que é legal? É legal que tendo consciência que existem sim, que a gengiva representa o estômago, o intestino grosso, que a orelha também tem a sua classificação ali, que você pode fazer uma avaliação diagnóstica, a face, o olho, você tendo consciência que existe ali por detrás uma manifestação dos sintomas que essa pessoa manifesta, quando vocês estiverem atendendo, aí sim vocês vão estar, por exemplo, poxa, eu não sei, a pessoa chegou com essa queixa, eu já ouvi falar que existe uma patologia relacionada a essa queixa. Aí você vai lá e faz o seu estudo e encontra a patologia específica. Então, tendo consciência de que existem ali manifestações no corpo da pessoa que você consegue só observando, decorar ou não, é mera questão depois, na prática mesmo, com o passar do tempo, vocês já vão decorando isso de forma automática, tá? E a garganta também é outra questão e que chega, né, de manifestações para vocês. E aí, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar a garganta com vocês, tá? E depois eu retomo a nossa terceira parte da aula, para não ficar muito cansativo. Vou ver se dessa forma com vocês, a gente dividir em 3 partes, não fica uma aula muito longa e fica mais assim, de fácil acesso para vocês e não fica aquela coisa extensa, tá? Então vamos lá. A garganta, ela tem influência de vários meridianos. A gente pode ver intestino grosso, canal do estômago, triplo aquecedor, intestino delgado, bexiga, tá? O vasoconcepção. Então, a influência ali de vários meridianos, sejam eles internos ou externos, acabam se relacionando com as patologias que a gente vê frequentemente relacionado, por exemplo, às amígdalas, né? Dor de garganta, uma dor de garganta crônica, uma dor de garganta aguda, tem um significado, tem um porquê nessa pessoa, tá? Formação de bostos ali. Especificamente na garganta que eu tô falando, um trajeto ali da faringe, na traqueia da pessoa, certo? Essa região,
Quando ela está vermelha, bom, vermelha indica um processo de calor. Cabe a gente entender se é um processo de calor por uma situação aguda ou uma condição ali crônica. Então, vamos entender o seguinte. Quando o paciente chega para você, que ele fala assim, estou gripado, e estou com dor na garganta, e aí, se você conseguir observar até a vermelhidão da garganta, então, geralmente, se ele falar que está gripado, dor de garganta, isso já é um processo de vento-calor. Ele teve invasão de vento-calor, gerando essa dor ali na garganta, e você vai tratar como vento-calor na pessoa. Mas, independente disso, a pessoa, eu estou sentindo na garganta, eu estou sentindo uma dorzinha na garganta, e ela não está passando por um processo de gripe, não está resfriada, né? Ela pode até achar que está iniciando uma gripe, mas é uma condição já crônica, então você não vai tratar o vento, o calor, você vai tratar o rim da pessoa. O R6, por exemplo, é um ponto que nutre o rim do rim. É um ponto que vai estar trabalhando ali também essa dor de garganta. Por isso que vocês vão olhar, às vezes, na função de pontos, que trabalha dor de garganta, né? Porque lembrando que o meridiano interno do rim, o trajeto dele também, ele chega e se manifesta na raiz da língua, tá? Então, ou seja, tem uma relação ali com a nossa garganta também. Então, dores crônicas de garganta, você trata quem? Rim. Fortalece a energia do rim dessa pessoa. O yin do rim, especificamente, a deficiência de yin do rim gerando calor falso é que traz essa dor de garganta mais crônica, tá? O bócio. O bócio, geralmente, está muito associado com uma estagnação de Qi ali na pessoa. Opa, desculpa aqui, gente. Acabou saindo. Então, bócio, você vê aquela coisa acumulada, você vê aquela bola, estagnou a energia ali. Pode ser que só seja uma estagnação do fígado. Geralmente, quando é só uma estagnação do fígado, sabe aquela pessoa que sente aquela caroço de ameixa na garganta, parece que tem uma bola na garganta, mas não tem uma bola física na garganta, mas ela sente aquela bola na garganta, é uma estagnação do fígado. É muito recorrente esse processo ali. Mas, se é um bócio mais presente, visível mesmo, né, apalpável ali para vocês, é uma estagnação do fígado acompanhado de umidade em conjunto ali que está gerando essa coisa mais visível para vocês, tá? Amígdalas aumentadas. Quando as amígdalas da pessoa estão aumentadas, pode ser uma condição ali de umidade, tá? Por uma deficiência energética da pessoa. Então, uma deficiência de Wei Qi, da imunidade da pessoa mesmo, que está gerando essas amígdalas ficarem aumentadas, e elas aumentam porque também existe umidade no corpo da pessoa. É muito observado isso nas crianças, tá? Vou ler aqui para vocês para explicar isso, Esse quadro é observado frequentemente em crianças com retenção de um fator patogênico residual depois de repetidas infecções agudas no trato respiratório alto. Então, quando uma criança específica, ela vai tendo vários tipos de gripe, vai tendo a gripe, melhora, depois de um tempinho já tem outra gripe. Pode ser que o corpo dela não dá conta de expelir todo esse fator patogênico que foi gerando e vai acumulando. Todo fator patogênico que se acumula no corpo, tá? Principalmente no trato respiratório, ele pode se manifestar como umidade e umidade calor. E pode gerar esse aumento das amígdalas, tá? Quando essas amígdalas estão aumentadas e vermelhas, indicam o quê? Um processo de calor. Esse calor tóxico que a gente está falando, ele está sim relacionado, tá, com essa invasão repetida de fatores patogênicos, tá? Ou seja, uma questão ali de gripes, ou pode ser também o uso de medicamentos recorrentes ali que está gerando esse calor tóxico. O medicamento para o nosso corpo, ele gera um calor tóxico, tá? Que pode estar gerando também um processo de calor na pessoa, e esse calor, ele se manifesta ali de diversas formas, e uma dessa forma é com as amígdalas aumentadas e vermelhas, tá? Bom, lembrando então que a vermelhidão e o aumento crônico das amígdalas indicam sempre um calor crônico no canal de estômago e intestino grosso.
ou um calor vazio no canal de pulmão, tá ok? Vamos ver aqui ó, as fotinhos, que aí a gente vai ficar mais claro isso que eu estou falando para vocês. O que a gente pode observar aqui nessa garganta? Olha, a gente observa as amígdalas aqui, de certa forma, aumentadas, mas elas não estão vermelhas. Então, é só uma presença mais de quê? Pode ser uma deficiência de Ti, pode ser a presença de umidade que está aumentando. Essas daqui já estão o quê? Mais vermelhas, tem até o quê? Um exudato, tem até um pulzinho. Então, ela tem calor já, que pode ser por deficiência ou por excesso, depende da condição dessa pessoa, o que ela traz na história dela, e também tem um processo aqui já de umidade bem presente, tá? Essa, então, as amígdalas, que ficam aumentadas com esse exudato, que é esse pus, né, indicam uma invasão mais comum de infecções agudas de vento-calor. Então, esse vento-calor que traz para a gente a gripe, que traz para a gente o vento-calor, não só a gripe, mas as infecções, né, as viroses, as infecções bacterianas. Ou seja, essa condição virótica também é considerada dentro da visão da medicina chinesa como vento-calor. Logo, pode dar esse aumento nas amígdalas e com esse pus, que aí, além, então, de a gente ter, sempre quando tem o pus ali presente, além do calor, é a presença de umidade também, tá? E aí, gente, eu finalizo essa segunda parte com vocês de inspeção dos membros, de garganta, e a próxima eu inicio com membros, tá? Com a inspeção dos membros das pessoas. Gente, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, sempre vou repetindo isso, vão me mandando, a gente vai conversando. E aí, se não tiver muito claro, algum trecho que não ficou muito bem explicado, vocês vão me perguntando que eu repito novamente a explicação para vocês, tá? Um forte abraço e até mais, tá, gente?